Olá, pessoal! Então hoje a gente dá continuidade ao nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui em cima nos cards e lá embaixo na descrição o link para o vídeo de apresentação, né? Na verdade, a playlist do projeto, onde tem o vídeo de apresentação. E é basicamente eu me propondo a ler Dostoiévski do começo ao fim, todas as obras dele em ordem cronológica, né? É um projeto que eu gosto muito e hoje a gente conclui a primeira fase, né, a primeira parte desse projeto, que são as Sementes da Revolta. Eu tô fazendo esse projeto meio que junto com essa biografia aqui, e o Joseph Frank, ele escreveu esse livro e dividiu em algumas partes, né? Colocando esses romances, obras inteiras dele dentro dessas partes da vida dele. Então a primeira parte que a gente termina agora com esse último romance é As Sementes da Revolta, que teve início em 1821 e terminou em 1849, no ano, né, que ele foi preso. E a gente termina essa primeira fase, né, As Sementes da Revolta, com o livrinho, que não era para ser um livrinho, mas que acabou sendo um livrinho, Nietoshka Nievanova. E, na verdade, gente, este livro aqui, esta obra, né, é um romance, só que um romance inacabado, como dá pra ver, né? Parece meio que uma novela. Aqui na minha listinha eu coloquei como romance, mas em alguns lugares eu já li, né, estudando sobre isso, eu vi que é considerado uma novela, mas eu ainda acho que não é uma novela, porque tá na cara que era um romance, né, ia ser um romance, um grande romance dele, mas foi interrompido porque ele foi preso, né, então assim, dá pra ver o jeito como ele começa a história, como ele desenvolve a história, que ele tinha grandes esperanças aí pra essa história, mas acabou não dando certo, porque ele foi preso. Mas era pra ser um romance, né? Como se fosse um romance de formação. A gente vê aqui na biografia, na página 155, né? O Joseph Frank fala o seguinte pra gente. Devido ao estado inacabado do romance, é difícil ter uma ideia geral do que Dostoiévski pretendia fazer. Mas parece claro que a obra foi concebida como um romance de formação, que narra a história da vida de Nietoshka, tal como escrita por ela na maturidade, refletindo sobre as experiências que moldaram sua vida. Aqui embaixo ele continua. O livro seria a autobiografia romântica, ou seja, um romance, né, escrito em forma de autobiografia, porque quem narra é a própria Nietoshka, e aqui, né, enfim, seria uma autobiografia romântica de uma artista, tema tão querido pelos romancistas da década de 1830. E ele estava indo numa direção completamente diferente daquele romance que o fez muito famoso, né? Na verdade, aquela novela que foi Gente Pobre. Mas é isso. Nietoshka era para ser um romance de formação, com a infância dela, adolescência e aí a idade adulta, e aí ela seria uma grande artista, e é meio que ela contando a vida dela, né? Nossa, eu vim de uma situação difícil, tive uma vida difícil, mas aqui estou eu, uma artista renomada, ou o que seja, porque a gente não fica sabendo o que aconteceu. Mas é basicamente isso, e esse romance, que esse início de romance, né, como eu gosto de falar, ele traz assuntos que já eram importantíssimos para o Dostoiévski, né? Assuntos da psicologia que ele bem começou a trabalhar lá no Duplo, em outros contos e novelas, ele na verdade mais novelas e romances. Se bem que, deixa eu ver uma coisa, não, é novela mesmo. Romance foram os dois primeiros, eu tava na dúvida se A Senhoria era uma novela ou era um romance, mas é uma novela. Coisas bem, assim, um pouco pesadas, eu diria, né? A partir do momento que eu for explicando a história, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Mas, gente, só mais uma observação. Ele não foi publicado de uma vez, o Dostoiévski ia publicando ele em revista, né? E ele foi escrito, se não me engano, entre 1846 e aí publicado mesmo em 1849 como um todo. Mas eu sei também, eu até marquei aqui no pós-fácil, que ele fala o seguinte, ó.
Embora estivesse em desfavor com a crítica, na maior parte decepcionada com os contos e novelas que se seguiram ao êxito estrondoso do primeiro romance, como eu já falei aqui, né, nesses vídeos do projeto, ele começou muito bem com Gente Pobre, depois, ó, ladeira abaixo, na visão dos críticos, principalmente do Belinsky, que tinha uma rixa aí com ele, esse Belinsky, mas Belinsky acabou morrendo, gente, acho que até eu já falei isso em algum vídeo. Acabou morrendo, mas assim, antes de vir todas as maravilhas do Dostoiévski, que eu acho que na opinião dele nada seria maravilhoso. O Belinsky podia ler Os Irmãos Karamazov e falaria que era ruim, mas tudo bem. Mas enfim, aí olha só. Tanto isso é verdade que a primeira publicação em revista já suscitou diferentes reações. Então, os críticos, né, as pessoas aí estavam ainda interessadas, muito interessadas no Dostoiévski. E o Belinsky não chegou a ler nada disso aqui, porque eu acho que ele morreu em 1848, então eu acho que ele não chegou a ler nada daqui de Nietoshka, que não sei se ele iria gostar, gente, como eu falei. Mas, enfim, ele publicou com revistas e não terminou, não concluiu, e o romance termina de forma muito, muito abrupta mesmo. Bom, mas esse daqui é o último, né, da nossa primeira fase aí da vida do Dostoiévski, que é As Sementes da Revolta. E vamos falar um pouquinho sobre o enredo, né? Bom, gente, aqui neste livro a gente acompanha a vida da Nietoshka, que na verdade o nome dela é Ana, e tem um apelido de Anieta, né, e Nietoshka também. Ela tem uma vida muito difícil, a gente acompanha aqui o comecinho da vida dela, acho que ela tem 7 anos, se não me engano, não sei exatamente, mas por aí, ela é bem novinha, e ela mora com o pai e a mãe. Na verdade, não o pai e a mãe, o padrasto e a mãe, mas ela acha que o padrasto é o pai dela. Gente, me desculpa, não sei se fez alguma diferença aí na vida de vocês, mas o ar-condicionado tava ligado e eu só percebi depois que tava com barulho alto pra caramba. Eu fiquei, gente, que barulho é esse que tá acontecendo? Tô precisando gritar aqui nesse vídeo. Eu vi que era o ar-condicionado, eu espero que não tenha atrapalhado nada aqui no vídeo, mas enfim, agora já desliguei. Se tiver atrapalhado, me desculpa, vamos em frente. Continuando, a Nietoshka, ela vivia com a mãe e o padrasto e eles eram extremamente pobres. E o livro começa, na verdade, acompanhando a vida do padrasto, que é o Yefimov. Yefimov, acredito que seja assim a pronúncia. Bom, esse padrasto, né, ele é um músico, ele é um violinista, mas ele é retratado aqui, né, pela Nietoshka, porque é ela que tá narrando, ela que tá escrevendo, né, contando a história dela, como um grande violinista, um grande músico, mas na verdade ele achava isso mais do que os outros. Os outros, ele tinha amigos e tudo mais que realmente achavam que ele tinha muito talento, mas que não dava valor ao próprio, assim, não dava valor nem tanto, porque ele dava valor até demais, ele se achava o maior músico do mundo, mas ele não focava em se trabalhar, né? Ele não era muito focado em estudar, em praticar, em melhorar, em crescer. Ele é aquele tipo de pessoa que se acha melhor do que todo mundo, mas acha que ele só não é o maior, assim, ele só não é o melhor, o mais bem pago, o mais chamado, o mais famoso, porque o problema tá com as pessoas e não com ele. Então ele trabalha dessa forma. Eu só tô assim pobre nessa situação, né, da minha vida porque a minha esposa, a mãe da Nietoshka, porque a minha esposa não tem dinheiro e ela que me segura. Se não fosse por ela, eu tava já assim no mais famoso da Rússia e etc. E a gente sabe muito bem que ele só fala muito e não faz nada, né? E que a culpa não era da coitada da mãe. A mãe da Nietoshka, inclusive, trabalhava muito, era muito trabalhadora. Ele não trabalhava, ele não levava dinheiro para casa e, inclusive, tirava quase todo o dinheiro da mãe da Nietoshka. E, enfim, era um relacionamento muito esquisito, não era legal, não era bacana. Ela fala um pouquinho sobre a vida dele aqui no começo, mas logo depois ela já começa a falar um pouco mais sobre a infância dela e desse relacionamento do pai com a mãe e com ela, enfim. Bom, gente, aqui a gente começa a ver que tem uma questão muito freudiana que o Dostoiévski veio trabalhando, porque a Nietoshka acaba se apaixonando pelo padrasto, né? Que ela vê como pai, porque ela nem conheceu o pai, ela chama de paizinho, trata como pai como se fosse pai. E ela se apaixona completamente pelo próprio pai dela. E aí, ele é muito manipulador, né, fala muito bem, né, lábia. Então ele acaba convencendo a Nietoshka também, porque ela tá completamente apaixonada por ele, a
fazer tudo o que ele quer, ou seja, em vez dela ir quando a mãe dava dinheirinho pra ela ir lá comprar o açúcar ou ir lá comprar uma coisa, né, o pão, um pedaço de pão, eles eram extremamente pobres, eles moravam em uma casa, assim, tipo, apartamento, sei lá, minúsculo, com um cômodo só, então, assim, é um absurdo, sabe, todo mundo dormia no mesmo lugar, na cozinha, então, muito pobres mesmo, e aí quando ela ia pra venda, né, comprar alguma coisa que a mãe pedia, aí o pai falava, fala pra sua mãe que você foi roubada, me dá aí o dinheiro pra eu, ó, encher a cara, né? Ou então fala pra sua mãe alguma coisa, fala qualquer coisa, inventa qualquer coisa. E aí quando a Nietosca ficava, paizinho, meu paizinho, eu te amo, eu quero muito fazer isso por você, mas, né, a mamãe tá doente, a mãe era doente ainda por cima, a mamãe vai ficar brava comigo, aí nossa comida, não sei o que, né, meu Deus, nós somos pobres, o que a gente vai comer? E aí o pai ficava, mas você não me ama, você não é uma boa menina, nossa, eu achava que você era uma boa menina, mas na verdade você não é. Então, olha só que coisa, né? Já começa aqui, já é o começo de relacionamentos abusivos aqui desse livro. A gente tem alguns relacionamentos esquisitos aqui dentro, né? Que tem alguns problemas. Não vou ficar falando que é relacionamento abusivo, mas ela sofreu um tipo, né? De meio que abuso, assim, do psicológico mesmo, né? Porque ou você faz o que eu quero que você faça, ou você não é uma boa pessoa, você não é uma boa menina, você é uma péssima filha. Ele falava, você é uma péssima filha. E dava pra ver que ele tava interessado, né? Não na família, não na mulher, não na menina, mas só nele mesmo e bebida e coisas erradas. Mas no final das contas, gente, acontece aqui algumas coisas. Eu não quero ficar dando muitos spoilers, porque é interessante. Eu até poderia falar o que acontece com os dois, né? Vocês podem até ler em algum lugar, algum site, dizendo, é uma história de uma órfã, realmente. Mas eu não quero dar detalhes, maiores detalhes de como isso acontece, porque é muito interessante de ler isso no livro, de ir descobrindo o que vai acontecendo com essa primeira família dela. Então não vou dar muitos detalhes, mas acontece uma coisa horrorosa. E ela acaba sendo resgatada por um violonista também, acredito que era violonista, ou B, porque algumas pessoas aqui não têm um nome, né, só a primeira letra. E ela meio que resgata. Ah, não, ela é resgatada pelo próprio príncipe, que tinha que a família era conhecida desse violonista, né, que conhecia o padrasto dela. Todo mundo lá se conhecia, né, nessa área de música, mas ela acaba sendo resgatada, né, por esse príncipe, que é uma pessoa da alta sociedade, né, da Rússia, rico e tudo, e depois o que acontece com ela, que eu não vou dar maiores detalhes, leva ela pra morar na casa dele, né? E aí nessa casa, ela já começa a ter um outro relacionamento que também é muito estranho, gente. É um relacionamento assim, que eu não vou dizer freudiano, mas que eu vou continuar naquela linha do abusivo, né? Meio sadomasoquista, entre ela e a filhinha do príncipe, gente. O príncipe meio que vira como um segundo pai dela, ela ama o príncipe de paixão, né? O príncipe gosta muito dela, cuida muito da Nietosca. Só que ela acaba tendo um relacionamento mais próximo da governanta, acredito que dava aula, cuidava da casa e dava aula pra elas, né? Na verdade era madame, devia ser mais... não é governanta a palavra, se eu encontrar a palavra eu coloco aqui embaixo, mas é uma pessoa, né, que fica lá e cuida dos filhos e aí educa e tudo, enfim. Aí essa madame, ela era mais próxima dela e da Kátia. A Kátia era a filhinha do príncipe. E aí ela já se apaixona quase que perdidamente pela Kátia, né, quando encontra ela. E é engraçado porque, nossa, uma obra, né, tão antiga tratar desses assuntos assim, porque era um amor entre duas crianças de 8 anos, não sei, 7, 8 anos, com coisas, cenas um pouco pesadas até, né, assim, e um amor entre duas meninas, entre duas crianças, então ele aborda a sexualidade, né, da criança, que isso não deveria nem, né, opiniões pessoais, mas tudo bem. E essa questão de duas meninas, né, apaixonadas, uma idade onde é uma infância mesmo, né? E o pior, num relacionamento completamente abusivo. Eu vou ler algumas cenas aqui que não era culpa também da Kátia, tá, gente? Porque a Kátia, ela tinha uma personalidade forte e a Nietoshka
talvez pelo relacionamento com o pai, a mãe, né? Ela é mais submissa, mais retraída, mais tímida. E a Kátia era bem mais expansiva do que ela. Mas, bom, vai e volta aqui nesse relacionamento delas, um pouco como cão e gato e apaixonadas. E aí, gente, deixa eu ler umas partezinhas aqui de quando elas duas finalmente começam aí o romance delas, né? A Kátia e a Nietoshka. É lá pra página 130 por aí. Mas eu vou ler duas partezinhas aqui da página 136, da edição aqui da... Nem falei, né? Mas a edição da... gente, eu esqueço de falar os negócios de... que é da editora 34, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês adquirirem, que se vocês adquirirem pelo meu link, vocês vão ajudar o canal. Enfim, obrigada, mas desculpa esquecer, mas continuando. Essa aqui é da editora 34, página 136. Olha como é que era o relacionamento da Nietoshka com a Kátia. Elas estavam finalmente, né? Elas eram, que nem eu falei, como cães e gato, meio que a Kátia brigava com ela, tratava ela meio mal, aí depois vinha atrás, enfim. Quando elas finalmente se amam, aí olha só. Aqui é a Kátia falando. Não, pensei. Vou judiar dela um pouco, que espere. E outras vezes pensava, eu não gosto mesmo dela, não a suporto. E você era sempre de gênio tão doce, minha ovelhinha. E como eu tinha medo de que me achasse estúpida. Você é inteligente, Nietoshka, muito inteligente, não é? Aí ela, deixa disso, Kátia. Aí, logo aqui embaixo, ela fala assim, a Nietoshka pergunta, mas por que evitava sempre amar-me? E aí a Kátia fala, sempre te amei. O tempo todo. Depois, não te suportava mais. Pensava, vou beijá-la um dia, tanto, ou beliscá-la toda, até que morra. Então, é aquela coisa assim de vou fazer tanto te matar, entendeu? Foi isso que eu imaginei. Mas aí elas começam nesse amor louco, aquela coisa que até a própria mãe da Kátia fica incomodada, né, com essa aproximação dela, né, a proximidade delas. E aí acontece que outra coisa acontece por algum outro motivo, que aí a Nietoshka tem que ir para uma outra família. Gente, sabe, muitas coisas acontecendo aqui. É um romance de formação. A gente acompanha a vida da Nietoshka, né? Tudo que ela passa na vida dela. Então, esse próximo relacionamento que ela vai ter com essa próxima família, que na verdade é a filha da mãe da Kátia. A mãe da Kátia, ela é casada com um príncipe, só que ela já havia sido casada antes e ela tinha tido uma filha, né, do antigo casamento. E essa filha, o príncipe considerava também, né, o pai da Kátia considerava como se fosse filha. E aí eles tiveram que ir embora de Petersburgo, acho que eles foram pra Moscou. E aí o príncipe deixou a Nietoshka com a Alexandra, né, que era como se fosse filha dele. E esse relacionamento é até que bem saudável na vida da Nietoshka, foi uma mudança muito boa pra ela. Essa mulher, ela era muito frágil, ela era doente, mas ela gostava muito da Nietoshka, mas também tinha altos e baixos nesse relacionamento, né, enfim. E lá pras tantas, ela começa a ficar muito solitária, porque ela não tem mais a Kátia com ela, não tem mais os pais, né. Ela conversa com como se fosse mãe, a Alexandra, mas ela não tem aquele acesso sempre que precisa, né, dessa moça, até porque ela é casada, tem outros 2 filhos pequenos, né, menores do que a Nietoshka. Então, assim, ela tem um apoio grande dessa mulher. Essa mulher foi muito boa pra ela, continua sendo, só que ela é um pouco sozinha, né. Então, o que acontece? Ela acaba descobrindo a biblioteca da casa, que ela não tinha acesso porque a educação dela era muito restrita, ela não poderia ler todos os tipos de livro, e a gente sabe que livros, né, assim, tem livros inapropriados e apropriados para criança, então ela não tinha acesso à biblioteca, mas acaba encontrando a chave e tendo esse acesso. Aí ela vai e acaba lendo a biblioteca inteira, ela lê do primeiro ao último livro que tem lá. E essa parte é muito interessante, gente, ver ela descobrindo os livros. Eu fiquei assim, emocionada. Só que aí ela também não tá muito feliz, né? Eu acho que por tudo que passou na vida dela, eu li uma parte aqui
desse momento aqui da vida dela que ela já tá, né, lá com a Alexandra, na adolescência, que já passaram anos e anos, ela já tá tipo com 16 anos, se não me engano, que ela se vê num momento que ela tá um pouco deprimida mesmo. Eu vou até ler aqui pra vocês. Eu marquei que pra mim me soou como depressão mesmo. Ela tava já num estado se sentindo muito sozinha, onde ela tinha tido um pico de muita felicidade assim por causa dos livros que ela tinha encontrado, mas depois, ó, ela fala o seguinte: calaram-se de súbito todos os meus devaneios, todos os meus arroubos, e a própria capacidade de sonhar desapareceu. Nada me divertia, e até por Alexandra eu já sentia certa indiferença fria. A minha apatia era interrompida por uma tristeza sem motivo e por súbitas lágrimas. Buscava a solidão. E quem já teve depressão ou indícios de começos de depressão ou momentos depressivos sabe, né, que é uma solidão que vem do nada, uma vontade de chorar que vem do nada, uma vontade de não querer fazer nada, basicamente. E aí a gente vê que a Nieto tá começando a passar por isso. Isso foi na página 168, quase no final, né? Mas enfim, aí logo aqui, logo aqui nesse próximo capítulo, capítulo 7, é um capítulo pá, que também tem uma outra descoberta, uma outra coisa que acontece. E logo depois disso, gente, o romance acaba assim, abruptamente mesmo. E fica muito claro pra gente que o Dostoiévski queria continuar, que ele queria que fosse o romance de formação dele, né? Aquele romance início, meio, fim, aquele romance grande, mostrando a vida de uma menina que tem um futuro enorme aí pela frente, que tá contando a história da vida dela. E o engraçado, gente, é que quando eu li pela primeira vez, há um tempo já, eu não gostei muito desse livro. Eu li, achei interessante, achei legal, me marcaram. Eu marquei, os de rosinha eu marquei da primeira vez que eu li, os de amarelo eu marquei da segunda vez que eu li. Mas dessa vez bateu muito mais forte. Eu não sei essa questão do relacionamento, primeiro com o pai, né? Meio que o complexo de Édipo ali, e logo depois um relacionamento meio sadomasoquista entre ela e a Kátia, uma coisa assim, eu achei tão profundo, né? Uma coisa assim tão me tocou de uma forma que eu fiquei com muita dó, né? Muita pena da Nietoshka, que desde criança teve que lidar com esse tipo de relacionamento abusivo. Então, e ela lidando tudo como a própria Kátia disse, de uma forma muito doce, com muita docilidade, né? Um gênio muito doce, uma menina muito calma, muito, enfim, quietinha, que aceitava. Em alguns momentos aqui, não vou dar muito spoiler não, mas ela vai ter aí uma ação da parte dela, mas basicamente é isso, gente. E aí acaba de uma maneira abrupta. Eu fiquei triste, eu gostaria muito que tivesse uma continuação, uma pena. Talvez eu não tenha gostado muito da primeira vez porque não teve uma continuação, né? Tipo, acabou de uma forma que eu fiquei, nossa, e aí? Mas agora, tipo, eu fico, né? Com mais pena ainda do Dostô, porque ele... eu li muita coisa, né? Uns textos de apoio aqui, a biografia dele, vi que realmente era a intenção dele de continuar. E eu até queria ler aqui uma partezinha só pra concluir, né, esse momento da vida dele, que ele foi preso logo depois, pra gente poder concluir as sementes da revolta e partir para os anos de provação, que foi a prisão dele, de 1850 e 1859. Aí eu queria ler uma coisinha que tá aqui na página 159 da biografia dele, ó. É um parágrafo um pouquinho, não muito longo não, esse parágrafo aqui, mas eu quero ler pra vocês entenderem como é que terminou, como é que finalizou aqui esse momento da vida do Dostoiévski, ó. O último fascículo, capítulo de Nietoshka Nievanova, foi publicado na edição de maio de 1849 de Anais da Pátria, sem a assinatura de Dostoiévski. Ele havia sido preso em 23 de abril e Krajewski foi forçado a obter permissão especial para usar o manuscrito que já havia recebido do suspeito político, né? Ele recebeu esse manuscrito lá do Dostoiévski, mas ele recebeu a autorização. O romance foi interrompido e Dostoiévski não o retomou quando começou a pensar em recomeçar sua carreira literária 6 ou 7 anos mais tarde. Seu nome desapareceu de vista após sua detenção e o que predominou até sua volta foi o veredicto negativo de Belinsky sobre tudo o que ele havia escrito depois de Gente Pobre. Então, bichinho, gente, não importa o que ele escreveu depois. Eu meio que acho
que todo mundo acha ruim de o duplo pra baixo por causa das opiniões do Belinsky. Porque se não tivesse tanto de opinião do Belinsky, as pessoas iriam olhar a primeira fase aí da vida do Dostoiévski em obras de uma forma diferente, mas tudo bem. Continuando. Belinsky morreu um ano antes, né, em 1848, e a reação de Dostoiévski revelava como continuava profundamente ligado, apesar de todas as discordâncias, à figura né, do crítico. Aí aqui embaixo, ele, ó, quando ele recebeu a notícia, ele teve ataques, ele sofreu um ataque convulsivo. Então, o Dostoiévski, basicamente isso que aconteceu, né, por causa do Belinsky, ele acabou ficando com esse nome aí na praça, como tipo assim, maravilhoso, gente pobre, nossa, o pior escritor do mundo. E aí Belinsky morreu, ele continuou com essa fama, foi preso, né, por causa de algumas coisinhas que a gente já comentou lá no nosso primeiro vídeo. Ele eram algumas coisas, gente, anti-czaristas aí, né, eram rebeldes. Ele e um grupo de pessoas, assim, estavam planejando revoltas aí contra o czar, enfim. E aí ele foi preso, acabou sendo preso. E eu vou comentar um pouquinho mais sobre, né, desse assunto, sobre isso, no nosso próximo vídeo. O nosso próximo vídeo vai ser sobre Um Pequeno Herói, que na verdade ele já estava começando a escrever em 1849, ele não publicou, vou publicar depois. Mas vai ser o nosso próximo vídeo. E eu vou falar um pouquinho sobre a prisão do Dostoiévski. Vou falar também, né, sobre a novela, Um Pequeno Herói. E é isso, né? Tentar aí dar continuidade um pouquinho mais rápido esse projeto que tá demorando um pouquinho. Culpa minha, total. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem, ó, adquirir esse livrinho aqui, que, nossa, a segunda leitura foi muito melhor do que a primeira, eu achei. Mas quem quiser adquirir, sinta-se à vontade para clicar lá no link lá de baixo que eu já falei. E é isso. Muito obrigada por assistirem e nos vemos no próximo vídeo.